Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente discuta sobre um tema muito importante. O nosso tema de hoje é a importância da valorização da ciência e tecnologia no Brasil. Esse tema é fundamental principalmente porque nós estamos em um contexto de muita discussão sobre os investimentos governamentais nessa área e principalmente se os investimentos têm sido ou não suficientes para atender a todas as demandas da população brasileira. Bom, em primeiro lugar, é fundamental que a gente perceba para esse tema que a nossa tese mais importante vai ser aquela tese que defende que, de fato, é muito importante que haja investimento em ciência e tecnologia no Brasil, o que é óbvio e muito importante para o desenvolvimento do próprio país. Para esse tema especificamente, o principal argumento que a gente vai utilizar é essa questão da melhoria em setores fundamentais, como a saúde, a indústria e, claro, o próprio desenvolvimento da sociedade brasileira. É impossível a gente desvincular o desenvolvimento social do desenvolvimento da ciência e da tecnologia. E hoje nós temos muito o que questionar em relação aos investimentos que têm acontecido no Brasil. É engraçado perceber que nem sempre foi assim. Em 2003, por exemplo, a gente estava vivendo um momento de muito investimento na ciência e da tecnologia e talvez você se lembre de um episódio muito ruim, inclusive, que aconteceu no nosso país. Depois de 20 anos de pesquisa e com os principais pesquisadores do Brasil, a gente estava desenvolvendo um foguete que era o foguete VLS. E a partir desse desenvolvimento aconteceu um acidente somente 3 dias antes do lançamento desse foguete, matando 21 cientistas, pesquisadores e engenheiros do Brasil. Na época foi muito grande a repercussão desse episódio, principalmente porque nós perdemos os principais nomes da comunidade científica da época e isso gerou uma grande preocupação por parte do governo e da população. Porque hoje nós temos uma dificuldade muito grande de recuperar grandes nomes da ciência. Porque no Brasil, como nós temos um investimento muito pequeno, a gente reduz muito o interesse em relação a essa área. É muito importante que você perceba, até mesmo para a sua argumentação, que é bem relevante que você perceba os momentos mais marcantes de corte nesses investimentos relacionados à ciência e à tecnologia. Nós tivemos um corte considerável em 2014 devido à crise econômica no país. Tivemos cortes posteriores no governo Temer, e aí você vai lembrar, por exemplo, do congelamento dos investimentos em educação por 20 anos. E nós tivemos agora, recentemente, congelamentos no próprio governo Bolsonaro. E aí a gente teve uma grande discussão e várias manifestações populares têm acontecido também por esse corte. O governo atual tem cortado diversas bolsas de pesquisas, verbas de universidades e várias questões que, claro, vão afetar a comunidade científica como um todo e que são, de fato, arriscadas para o nosso país. É importante que a gente perceba também que o problema não está só nas universidades. No Brasil, nós temos um outro desafio que entra como argumento para nós, é que nós praticamente não temos investimento em projetos científicos durante o próprio ensino básico. É interessante que a gente perceba, por exemplo, que a maior parte das escolas brasileiras não tem laboratórios, não tem investimento em robótica, não tem investimento em projetos de ciência. E tudo isso faz com que o Brasil, em relação a vários países do mundo, acabe ficando para trás, o que é um grande problema para nós. É interessante a gente saber, inclusive, que quando a gente fala de cortes de bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, esses valores nem são tão grandes se comparados a outros países. No Brasil, uma bolsa de mestrado ela varia ali próximo dos R$ 1.500, uma bolsa de doutorado próximo ali dos R$ 2.500. É muito comum que as pessoas, devido a esse valor muito baixo, acabem desistindo de se dedicar a essa carreira, o que é um grande desafio. É muito comum, inclusive, e pode entrar até como um novo argumento, que a gente tem uma grande fuga de cérebros no Brasil. O que seria essa fuga de cérebros? Pessoas que trabalham, por exemplo, na ciência, na tecnologia, que acabam desistindo dessa profissão aqui no Brasil e vão buscar novas oportunidades em outros países do mundo. Isso é cada vez mais frequente, a gente escuta sempre notícias de grandes estudiosos e pesquisadores brasileiros que vivem em outros locais. Eles acabam desenvolvendo ciência, tecnologia e novas invenções a um preço muito mais baixo, grandes novidades para outros países e não para o Brasil como um todo. O que a gente pode fazer então para tentar resolver esse grande problema? O que poderia ser a nossa proposta de intervenção?
Bom, pessoal, em primeiro lugar é interessante que a gente analise a possibilidade da retirada desses cortes na educação. É necessário que a gente tenha essa retirada, principalmente para que a educação brasileira consiga respirar um pouco e para que a universidade tenha um mínimo de desenvolvimento. Isso é necessário e, além disso, eu colocaria até mais uma coisa na sua proposta de intervenção. Além da retirada desses cortes, o aumento do investimento nas universidades, porque se a gente quer investir em pesquisa, é necessário sim que a gente tenha um maior investimento para que o Brasil consiga equilibrar um pouco na disputa com outros países. Por fim, é muito importante também que a gente tenha pesquisas e investimento em pesquisas nas próprias escolas. Isso envolve capacitação das escolas públicas, criação de laboratórios, ensino de disciplinas como robótica, um incentivo à participação científica. Isso pode ser feito pelo próprio Ministério da Ciência, Inovação, Tecnologia e Comunicação. Com isso, será possível de fato a gente conseguir ter um desenvolvimento maior em relação à ciência e tecnologia no nosso país, que são áreas fundamentais, muito importantes e necessárias de fato para um país que deseja ser um dia um país desenvolvido. Beleza, pessoal? Para mais dúvidas, dicas, informações, deixe tudo aqui nos nossos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clique no sininho para as notificações e a gente continua a nossa conversa lá no Instagram. Me adicione lá com o mesmo nome do canal, Aprendi com Papai. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!